que nós estamos vendo agora. Glória a Deus. Deus é muito bom. Eu estava olhando os testemunhos, as coisas que Deus faz, os milagres incríveis. E quando o irmão falou sobre a situação deste jovem, posso dizer assim, que eu já tenho 50. Então, eu disse para o nosso prezado aqui, que aí já foi além da vida, aí só Deus, é só Deus que está agindo, porque humanamente é impossível isso aí. Já vi gente por menos, 10 vezes menos do que isso, não está mais entre nós. Então, prezados irmãos, desejo ler aqui, para juntos meditarmos na palavra de Deus, a porção da Escritura que se encontra no livro de Hebreus. Glória a Deus. A carta do apóstolo São Paulo aos seus irmãos hebreus. Aleluia. Embora outros tenham transcrito, tenham colocado ela na linguagem fluente do grego, naquelas regiões onde o povo judeu se espalhava, porque houve uma dispersão por causa do próprio Evangelho de Deus, mas ela foi originada do apóstolo São Paulo, e ele dá a marca dele no final, sem precisar citar o nome dele. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 5. Glória a Deus. Versos 7, 8 e 9. 7, 8, 9 e 10. Hebreus, capítulo 5, versos 7, 8 e 9. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Quando o apóstolo escreveu isso aos seus irmãos, da família, da geração dos lombos de Abraão, ele estava falando algo que lhes era comum a eles, é o seu povo, não por questão cultural meramente, mas por questões espirituais, por questões de visão, de pacto, de promessas. E alguns chegaram até a dizer, mas não existe o nome dele, que foi Paulo, e fica aquela controvérsia, aquela briga, aquela discussão, mas nós vamos discutir porque a palavra de Deus, ela tem a marca de cada um daqueles que, inspirados por Deus, escreveram a palavra. E nela se acha a marca, nos últimos versículos do livro, a marca do apóstolo. E ele tinha, porque ele usou uma linguagem diferente, porque ele não estava falando para os coríntios, os gregos coríntios, ele não estava falando para os romanos, ele estava falando para o povo de Israel, que estava disperso por muitas cidades romanas e gregas, e ele tinha que falar numa linguagem que eles entendessem. Foi por isso que a carta de Paulo aos Hebreus, ela tem uma diferença de todas as outras cartas, porque ele está falando para um povo que conhecia o pacto que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai. Então, meus prezados irmãos, vamos meditar aqui nesse texto o que é servir com fidelidade, o que é estar servindo fielmente, que é isso que Deus espera de todo aquele que se decide a ficar com Ele, de que se decide a tê-lo como Deus e Senhor, daquele que aceita a sua soberania. Deus quer, se você aceita Ele,
e diz: Senhor, não importa o que tu faças comigo, faça-se a tua vontade. Se você diz isso, ele espera, ele aguarda que você o sirva com fidelidade. Aleluia. Deus não é como os homens, os reis, não é como os juízes. Embora ele às vezes se comporte como um juiz, às vezes ele vem como um profeta, quando ele vem como Jesus de Nazaré, às vezes ele vem como rei, quando ele vir reinar sobre essa terra, e assim por diante. Mas ele é Deus, sobretudo ele é Deus e Senhor, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, Criador de todos. Então, como algumas pessoas dizem: porque Deus não fez isso e Deus não faz aquilo, eu digo: se Ele é o Senhor e Ele não souber o que está fazendo, nós muito menos saberemos o que estamos fazendo. Aleluia. Então, Ele espera que sirvamos com fidelidade. Aqui, quero chamar a atenção para o verso 8: servir com fidelidade. O verso 8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho. O que quer dizer filho? Porque nós aqui temos nossa família, nós temos nossas esposas,